2 Samuel, capítulo de número 24, verso 18. Enquanto você abre, quero uma vez mais agradecer a Deus pela oportunidade de agora estar à frente, junto com os nossos amigos, à frente da mocidade. E os irmãos continuam orando por mim, pela minha família, pela minha casa. E agora vocês têm, mocidade, mais uma pessoa para contar, para lhe auxiliar, para ajudar, em oração principalmente. E eu creio que Deus vai continuar, Ele não vai começar, Ele vai continuar fazendo maravilhas em nosso meio. Amém? Para mim é um novo desafio. Principalmente, meu pai falou que conversou comigo essa semana, e para mim um desafio é colocar terno e paletó. E ele falou comigo, no escudo de mocidade tem que colocar. E Deus vai trabalhando e a gente vai seguindo. Quantos encontraram 2 Samuel, capítulo de número 24, verso 18, diziam amém? Amém. Diz assim: E Gade veio naquele mesmo dia, e Davi disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais tudo isso, porém o rei disse a Araúna, verso 23, tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Verso 24 e o último. Porém o rei disse a Araúna: Não, por certo preço comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, enquanto eu estudava esse texto, o Senhor falava ao meu coração, e tudo que nós temos vivido faz parte do que Deus quer falar conosco hoje. Esse capítulo de número 24, em que nós lemos somente alguns versículos, mas o capítulo de número 24 começa com uma exultação de Deus para com Davi, porque Davi, ele tem um desejo de fazer ele contabilizar a quantidade de pessoas que existia em Jerusalém e em Judá. E você deve estar se perguntando: poxa, João, mas Deus se irou contra Davi, porque Davi quis fazer um censo de quantidade de pessoas que havia em Jerusalém e Judá. Não era somente isso, até porque já havia feito outro censo. Que censo é esse? É aquele pessoal do IBGE que vinha na nossa casa perguntando quantas pessoas tinha. Davi pediu aos seus servos para que fizesse essa contagem. Só que o problema não é fazer esse tipo de contagem, até porque Moisés também já havia feito. O problema é que Davi, ele pede para fazer essa contagem, mas com o intuito de saber a quantidade de soldados que havia no seu exército. Então ele vai dizer a Joabe, um dos seus servos, vai dizer: vá a Jerusalém, a Judá, faz a contagem. E o problema, gente, é que Davi, ele está pedindo para fazer uma contagem de pessoas, de militares, para lutar no seu exército. Só que há um problema nisso, porque Joabe até vai dizer: Davi, por que você vai fazer essa contagem
se a tua força não vem do exército? Por que tu vai fazer essa contagem se tua força não vem da mão dos homens? Por que tu quer fazer essa contagem se tua força não vem das ferramentas que você tem na terra? O problema é que Davi esqueceu que quando ele derrubou um gigante, não foi um exército que o ajudou. Quando ele derrubou Golias, não foi as ferramentas que ele tinha na mão, foi só com uma pedra e uma funda. Quando Davi protegia as ovelhas do seu pai no pasto, ele não usava de soldados, ele usava exclusivamente das mãos de Deus para com ele. Aí Davi por um momento esquece da mão de Deus, e Davi começa a se orgulhar da quantidade de soldados. Aí Davi vai fazer essa contagem, vai pedir para que Joabe faça essa contagem. E aí Joabe volta com o relatório de quantidade de pessoas, de soldados que havia naquele exército. 500 mil em Jerusalém, 300 mil em Judá. 1.300.000 soldados. Quando Davi recebe esse relatório, Davi vai cair a ficha dele e vai dizer: pequei. Por quê? Porque eu estou querendo saber qual é a força do meu braço, quando eu tenho que lutar com a força que vem do alto. Aí ele vai entender que ele não deveria ter feito talvez o censo pensando na quantidade de soldados. E aí ele vai dizer a Deus: Deus, eu errei contra o Senhor. E ele ainda vai dizer: se não foi um pecado terrível. Aí, irmãos, a gente ainda aprendeu isso na escola dominical hoje, que quando a gente pede perdão, Deus perdoa, mas fica as consequências. Aí Deus vai dizer assim, para Gade, que era o vidente de Davi: vai lá, fala com Davi que ele tem 3 escolhas para punição. A primeira, 3 meses de fome. A segunda, 3 meses fugindo do adversário, ou 3 dias de praga. Aí Gade vai falar com Davi. Davi vai dizer: olha, eu não tenho para onde fugir, o Senhor escolhe. Aí o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai mandar praga. Aí o interessante é que quando o Senhor lança praga no início do dia, se Deus permitisse, ia morrer todo mundo. Só que aí Deus, não vou deixar. Aí Deus fala assim: Davi, vai lá na eira de Araúna, oferece um altar. Depois que tu ofereceu o altar, aí sim a praga cessa. Até então já tinha morrido 70 mil pessoas. E aí Davi vai a eira de Araúna. Eu vou explicar para você o que significa eira. Eira, no alto do morro, é plano, é como um monte. E aí, ali é utilizado para algumas coisas. A primeira coisa que se é utilizado é colheita, plantação. Na eira você planta, mas na eira você também colhe. A segunda coisa que acontece na eira é altar de adoração. Então na eira era-se sacrificado um animal, e era sacrificado em adoração a Deus. Então essas eram uma das coisas que eram feitas na eira. Quando Davi chega até a eira, ele vai dar de cara com Araúna, o dono do ambiente, o dono do lugar. E uma das coisas ruins que tem na eira é que o vento, por ser alto, o vento balança, o vento bate. É como se a gente chegasse ali no soberbo e tentasse ficar ali por um pouco. Às vezes nem dá pra gente ficar ali, a gente quer tirar uma foto e o vento vai batendo. Mas a gente sabe disso, a gente não precisa ser nenhuma pessoa tão inteligente para entender que quanto mais alto a gente sobe, maior é o vento. Mas Davi vai subindo em direção à eira do Araúna com um propósito de oferecer um altar a Deus. João, mas o vento está batendo. Mas vai subindo, porque quanto mais você sobe, o vento vai bater sim. Aí ele vai subindo a eira de Araúna. Quando ele chega lá em cima,
ele dá de cara com Araúna, o dono do lugar. Aí ele vai dizer assim, ó, o Davi, o que tu está fazendo aqui? Eu vim oferecer um altar ao meu Deus. Aí diz assim, olha, tá tudo aí, os bois, o lugar, pode pegar tudo para você. Aí o verso 24 que a gente leu, Davi diz assim, ó, eu não posso dar ao meu Deus sacrifícios que não me custe nada. Você pode repetir isso comigo? Eu não posso dar ao meu Deus sacrifícios que não me custe nada. Isso aqui me pegou, porque, irmãos, a gente vem para a igreja, a gente senta aqui, mas a gente vem no modo automático. Em outras palavras, a gente tem dado ao nosso Deus um culto que não merece Ele. A gente tem ofertado a Deus um culto que, se a gente for olhar nos olhos espirituais, não passa do teto. É difícil dar glória, mas eu não estou nem preocupado com isso. A gente vem no modo automático. A gente entra aqui no modo automático. Aí a gente até canta no conjunto, mas não tem louvor com a alma. O pregador fala assim, levanta a mão, a gente levanta a mão. A gente sai da mesma forma, esquecendo que isso aqui é um altar de adoração. Esquecendo que aqui, mas em 1987 Deus curava, Deus mudou? Não. O que mudou foi as pessoas que vêm para o altar sacrificar. A gente até vem, a gente até chega aqui bonitinho, mas cadê a adoração? A gente vem aqui com essa língua de ferro, principalmente no frio, não dá um glória, não dá um aleluia, não canta um hino com a alma, ainda sai dizendo que o culto foi frio, que o culto foi ruim. Ruim foi a gente que não foi capaz de adorar a Deus e oferecer o verdadeiro louvor que a Ele merece. Aí, irmãos, às vezes eu fico olhando, fico pensando, às vezes fico quieto ali no meu canto, né? Mas o pregador às vezes tem que quase abrir a nossa boca para a gente fazer alguma coisa. Aí um culto às vezes está tendo uma atmosfera boa, aí ora para um, ora para outro, ora para os irmãos, canta louvor, aí termina o culto, faz aquela fila aqui para receber oração. Será que o culto, o ambiente do culto não foi capaz de mudar aquilo que você vive? Eu sinto Deus aqui. Aí, conforme o pastor ontem falou, ele não é saudosista, nem eu. Ele tinha 51, eu tenho 25. Mas eu vi muitos irmãos falar assim, não, antigamente a gente subia na caçamba de um caminhão, Renan, a gente via para o culto, a gente andava 5, 6 quilômetros a pé. Mas é por isso que acontecia milagre antes. Porque hoje o carro vai na porta. Hoje as coisas estão na porta. E a gente... Aí, se a gente pegar todas as religiões, a gente falar com o macumbeiro, olha, vai lá no alto do soberbo, faz lá um sacrifício. Ele vai, ele tem que comprar, ele leva. Ele vai. Se a gente chegar para um outro tipo de religião, ó, vai lá e faz isso, mergulha que tu vai ser curado. Aí a gente chega para um crente, olha, vai ali na curva, agradece a Deus. Ah, Deus, não tem como mandar um anjo aqui não? Olha o tipo de crente que a gente está se tornando. Aí a gente é capaz de dizer, olha, Deus não faz mais como antes. Deus não age mais como antes. Eu entro no culto frio, saio frio. Será que o problema é de Deus ou a gente que vem para um altar sacrificar a lenha? A gente vem queimar a lenha e não traz a lenha. A gente quer se queimar. A gente quer queimar a lenha no altar de Deus, mas a gente não traz lenha. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem lenha Deus não vai botar fogo em nada. Sem lenha Deus não vai queimar nada. Sem lenha Deus não vai botar fogo. Deus não vai descer fogo do céu para queimar nada. Aí a gente passa, a semana tem 7 dias. A gente passa
6 dias, esquece de Deus. Aí chega no domingo, 6h30, Deus, fala comigo no culto hoje. Tu acha que Deus vai falar contigo dessa forma? Irmão, antes de cortar para aí, cortou para cá. Antes de Deus falar contigo, falou comigo. Sabe o que significa isso? A gente está entregando a Deus culto que não é para Ele receber. A gente fala, não, hoje eu vou entregar 100% da minha adoração. Aí chega no pátio, alguém tira a tua atenção, já era, pronto, acabou o culto. Aquele 100% que a pessoa entregar, não entrega mais nada. Mas Deus está nos convidando, os remanescentes, aqueles que sempre foram envolvidos com a obra, a entregar 100% da nossa adoração, a trazer 100% do nosso louvor, trazer 100% do nosso glória, do nosso aleluia, a dizer o quanto Ele é santo, quanto Ele é digno. Aí sim, aí conforme a gente vai adorando, aí Deus vai derramando a sua glória, o seu poder, a sua unção. Aí a nossa semana é diferente, a nossa casa fica diferente, o ambiente fica diferente, o nosso falar é diferente, o nosso agir é diferente. Por que você mudou? Não, porque você entregou aquilo tudo que é de merecimento dele. A gente vem para cá no modo automático. A gente bota no modo automático. Meu pai, quando comprou um carro automático, ele deu uma apanhada. Claudinho esses dias foi dirigir o carro automático lá e deu uma apanhada também. Mas no carro automático, meu irmão, tu bota aqui, ó, no D, tu vai longe. E hoje em dia os carros agora estão saindo tudo com... Tu pode sair do volante, botar a mão no volante que o carro vai dirigindo sozinho. Parece, Valmir, crente hoje em dia. Tá no culto, tô. Levanta a mão, levanta. Mas e dentro? Está mortinho. E por dentro como é que está? Deus está nos convidando hoje a tirar do modo automático, bota no modo manual. Se liga no céu, se liga, porque Deus tem coisas a fazer em nosso meio. E do modo automático não desce, do modo automático não dá. Isso me faz lembrar do salmista Davi. E no Salmo 100 ele não foi, alguns falam que foi Davi, outros falam que foi o responsável pela música em Jerusalém. Mas o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. E por que celebrar com júbilo? Ele está nos convidando a celebrar pelos motivos que Deus nos tem feito. Aí tem gente que vem para a igreja, vem, até vem, aí senta, irmão, oportunidade, estou alegre. Aí você vai conversar, irmão, o que aconteceu? Porque me caluniaram lá fora, porque fizeram fofoca da minha vida. Aí o salmista Davi vem e diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O que Davi está dizendo? Independente das coisas ruins, independente dos dias maus, existem dias bons. Existem dias que Deus está presente. Nem todos os dias Deus está presente nele. Aí Davi nos ensina celebrar pelos momentos de alegria. Aí, uma coisa, quando você chegar e alguém te caluniar lá fora, primeira coisa que a gente chega na igreja, a gente ajoelha: Deus, aqui estou, Deus. Me caluniaram lá fora, fizeram fofoca de mim, Deus, mas eu coloco em tuas mãos essas pessoas e eu preciso que o Senhor receba o meu altar de adoração. Eu preciso que o Senhor receba e isso não me atrapalhe a adorar a Ti. Sabe por quê? Porque as coisas lá de fora têm nos atrapalhado aqui dentro. Quer ver acabar com a gente? É acontecer alguma coisa lá fora, aí nos desestrutura todo. Aí Deus não, a gente não oferece mais culto a Deus, não traz mais lenha, até vem. Mas me desculpe, isso aqui falou forte comigo. Às vezes, para vir da forma que a gente vem, é melhor ficar lá.
Porque a gente ainda atrapalha o andamento. Ai, porque fizeram isso de mim, porque me caluniaram, fofoca. Ai, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. É por isso que existe, Renan, a primeira oração quando a gente chega no culto, agradecendo, colocando tudo aquilo que está nos sobrecarregando diante dele, para que isso não atrapalhe a nossa oferta, né, Jeremias? Quinta-feira foi falado de oferta. E quantas vezes a gente vem para a igreja achando, não, eu estou cantando, tá bom, mas a mão não abre para dar uma oferta. Deixa eu te dizer uma coisa, oferta também faz parte de altar de adoração, oferta também faz parte do culto. Aí, é por isso, irmãos, que eu não julgo aquelas pessoas que pulam, gritam, porque a gente não sabe o que levou a ela a fazer isso, quais são os motivos que ela tem para adorar. Aí a gente fica quietinho, fulano é doido, pulando que nem um maluco. Eu lembro, antigamente aqui na igreja tinha o irmão Glória, ele veio aqui esses dias. Quem lembra? A gente era pequenininho, às vezes a gente até ria, mas do nada ele, oh glória, Deus vivo, Deus santo, Deus de poder e glória. Só que hoje eu não julgo, sabe por quê? Porque ele tinha os motivos dele, Jeremias. Às vezes ele vinha lá de Providência com aquela bicicletinha, pedalando, subia, descia morro, chegava aqui, ele dizia, não, eu não vou oferecer um culto qualquer, mediante a isso tudo que eu enfrentei. Oh glória! É por isso que as pessoas de antigamente davam mais valor ao culto, porque antes tinha dificuldade, aí chegava aqui, não, agora eu vou ter que entregar tudo mesmo, porque eu já tive uma dificuldade para chegar. É por isso que eu não julgo esse tipo de pessoa, porque tem gente que às vezes está lá no forró dançando, aí Jesus salva, traz para a igreja, aí a pessoa não pode dar um glória mais alto, um aleluia, não pode pular, porque lá fora fazia. Ai, mas a pessoa ficava no baile até 3 horas da manhã, gritava, pulava. Aí a gente aqui dentro não, tem que ter decência e modos. Será que na presença do Senhor a gente não pode pular e saltitar? Será que na presença do Senhor, será que cada um tem a sua forma de adorar? Cada um tem o seu jeito de adorar. Uns adoram com glória a Deus, outros com a mão estendida. Eu que não vou dizer o que você tem que fazer, eu só posso dizer uma coisa: no modo automático, parado, a gente não pode ficar. Sabe por quê? Porque Deus está chamando uma geração, Deus está convidando eu e você a entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Ele. Tem uma história interessante que esse tempo muito antigo eu estava vendo em acho que num congresso, um menino, toda hora no culto ele tirava uns papéis e jogava para cima, aí pegava os papéis na hora do culto e jogava para cima. Os obreiros já estavam ficando bravos, estão sujando a igreja toda. Meu Deus, o menino está doido, sujando a igreja, a mãe dele não fala nada. Toda hora o menino tirava os papéis e jogava para cima, tirava os papéis do saco e jogava para cima. Aí o obreiro falou, não, vou ter que ir lá falar com a mãe dele. Chegou para a mãe do menino, olha só, mas a senhora está vendo que o filho da senhora está sujando toda a igreja, a senhora não é capaz de falar com ele para ele não fazer isso? Aí a mãe muito simples diz assim, meu amigo, o que acontece? Meu filho é surdo e mudo, mas cada papelzinho desse tem um glória, tem um aleluia. Essa é a forma que ele encontrou de adorar a Deus. Eu não sei qual foi a forma que você encontrou. Eu não sei se você já adorou hoje. Eu quero dizer uma coisa, vai dar 9h19.
Se você ainda não adorou, se você ainda não entregou teu glória, teu aleluia, se você ainda não se derramou na presença dele, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo. Entrega teu glória, entrega teu aleluia, entrega teu choro, entrega tua lágrima, entrega tuas frustrações a ele. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. O dono do fogo já está na casa. Será que tem lenha para queimar? Irmão, isso é só para quem tem motivo. Isso é só para quem tem motivo. Ai, João, mas eu não tenho motivo. Você não acordou hoje. Ai, João, mas eu tô tantas frustrações que tem me fazido parar. Será que a cruz do Calvário não foi suficiente? Ai, João, mas são tantas frustrações. Olha para as coisas boas. Olha para as coisas. Será que a gente não tem motivo? Será que a gente não tem motivo para pular, para dançar? Será que Deus não deve receber o nosso glória, o nosso aleluia? Aí Davi, ele vai estabelecer um altar. Eu imagino Davi lá. Aí Davi, o que acontece? Araúna vai oferecer ele de graça. Davi vai falar, não, de graça eu não posso oferecer sacrifício. Eu tenho que pagar. Davi paga. Depois que Davi paga, Davi oferece. Quando Davi oferece, a praga cessa. Ai, João, mas é tantas frustrações. Ai, João, mas é tanta dor. Ai, João, mas é isso, mas é aquilo. Sabe quando isso vai parar? Sabe quando isso vai cessar, Luquinha? Quando a gente entender que altar é lugar de sacrifício. Ah, mas não é sacrifício. Não é esse sacrifício que a gente está acostumado a oferecer. É um sacrifício que dói. Mas o que tu está dizendo, João? Está frio, não está? Quantos poderiam estar aqui oferecendo um sacrifício? Não estão. Semana agora a gente foi no monte, né, Gabriel? Saímos de lá 1h pouca da manhã. Aí teve uma pessoa que depois disse assim pra mim: rapaz, ter maluco com um frio desse? Pensei, bobo, eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe nada. A gente está querendo oferecer sacrifício a Deus, mas se doer na gente, não. Vou no circo de oração de manhã, não. Rapaz, tem que levantar cedo, não vou não. Aí depois a gente quer ver as portas se abrindo, depois a gente quer ver o fogo caindo, aí depois a gente quer ver cego enxergando, a gente quer ver paralítico andar. Não tem como. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir que Ele precisa de um culto melhor meu e seu. Ele precisa de um altar melhor meu e seu. Se você está aqui, você é um remanescente, você precisa ouvir isso. Deus quer um culto melhor meu
e seu. Ah, João, mas eu não trago louvor para cantar. Eu tenho um dom de cantar, mas eu não trago louvor para cantar. Começa a preparar em casa, quando estiver lavando a louça, o louvor. Ai, João, mas Deus me deu um dom de palavra. E por que tu em casa não pega uma Bíblia, não dá uma leitura, para não ser pego despercebido? Não é ser pego despercebido quando for receber a oportunidade, não. É quando chegar o grande dia, Deus fala assim, ó, e aí? Aí, não, Deus, eu não sei. O problema é que a gente quer ficar na nossa zona de conforto e oferecer a Deus o que tiver dentro da nossa zona de conforto. Mas eu creio que nessa noite Deus está alavancando, mudando no nosso câmbio, tirando do modo automático e colocando no modo manual. Agora você não vai dar glória porque o pregador mandou, Gerê. Agora vai ter gente dando glória porque vem de dentro. Agora não vai ter gente cantando porque tem que cantar, senão o pastor briga. Não, agora vai ter gente dizendo, que horas que o conjunto vai cantar? Já cantou? Eu estou junto. Vai ter gente pedindo, Gabriel, para receber oportunidade. Eu creio nisso, eu creio. Porque depois, Gerê, de quinta, sexta, sábado, não é possível que a gente fique no mesmo ritmo. É preciso a gente tomar plumo da nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo aí. E se a gente não abrir o olho, vai dar problema. Aqui eu termino. Coloca assim a tua mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e aqui eu termino. Eu não sei o que tem te motivado a estar aqui dentro. Eu não sei o que tem te movido a estar aqui dentro. Mas eu profetizo que a partir de hoje em diante, a tua motivação seja entregar um verdadeiro louvor na eira de pessegueiros. A tua motivação seja entregar uma verdadeira adoração àquele que é digno de honra, àquele que é digno de glória. Ai, João, mas eu não faço parte. Eu não faço parte da de pessegueiros. Não tem problema. Nós somos só um exército. Nós somos um só povo. E se você é chamado para esse exército, a adoração tem que ser uma só, a motivação tem que ser uma só, o louvor tem que ser um só. Eu quero terminar isso aqui, mas tem uma coisa aqui. Vai adorando, vai adorando. Ainda dá tempo da gente entregar aquilo que a gente não entregou no início do culto. Ainda dá tempo da gente entregar aquilo que a gente veio fazer quando a gente pensou lá em casa.